Caros internautas, saudações. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Espaço este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Conectam-se ao encontrarem-se, partilham experiências, vivências, conhecimento e juntos crescem porque é através da partilha em que, dando sem esperar receber, verdadeiramente há um engajamento mútuo. Este programa, em formato de podcast, inspira-se no modelo de gestão por competências chá, C de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes. Como tal, convidamos líderes moçambicanos que se destacam nas mais diversas esferas de atividade para, na primeira pessoa, transmitirem suas narrativas de liderança, dando a conhecer que conhecimentos teóricos é que adquiriram ao longo da sua jornada, que conhecimentos práticos em forma de técnicas, ferramentas, habilidades é que aprenderam para complementar aquele conhecimento teórico e que atitudes em forma de comportamento, ser, estar, caráter é que forja o seu andar para personificar quer o conhecimento teórico, quer o conhecimento prático, garantindo um alinhamento entre o que pensamos, o que falamos e o que fazemos. A nossa ambição é de contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade moçambicana de líderes que sejam conscientes, responsáveis e empáticos. Conscientes que tenham um conhecimento instrumental sobre liderança e também conscientes que são líderes. Líderes responsáveis com as causas que defendem e, como tal, devem fazer-se um exemplo positivo para também influenciarem positivamente as pessoas, e líderes sejam empáticos com as causas que defendem e empáticos uns com os outros. A técnica privilegiada que nós adotamos é a comunicação, porque entendemos que a comunicação é das principais ferramentas da liderança, através da qual o líder pode partilhar as suas ideias, estratégias, visões, valores, de uma forma simples, compreensível e direta, garantindo não só um engajamento, mas também um feedback e também que os liderados possam compreender a causa, possam seguir a causa e de forma que também haja uma transferência do legado do líder para as gerações vindouras. Temos como líder convidado para a edição de hoje Pastor Albino Paulo Mangueni, ele que é pastor de petição, teólogo, doutor honoris causa em divindade pelo Seminário Teológico Missões, fundador da Igreja Cristã Capela da Graça e cientista político. Pastor Albino Paulo Mangueni, bem-vindo ao nosso podcast. Bom, muito obrigado a Coach Sandy, e quero, através desta oportunidade, endereçar as minhas saudações a si e a todos os internautas que nos assistem nesse momento, e dizer também, quando recebi o convite, fiquei surpreso porque eu tenho em mente que liderar consiste em influenciar comportamentos e atitudes, isso de uma forma positiva. Então eu me questionei, já estou nesse nível, estou a influenciar. Então, porque um podcast de liderança basicamente denota ou conota que algo foi visto ou está a ser visível em nós. Então é por isso que fiquei surpreso e fiquei feliz também ao mesmo tempo pelo convite, como quem diz, acho que estou a fazer alguma coisa. E também saudar a toda a tua vasta equipe de produção que torna possível essa emissão. E estamos aqui com disposição para contribuir e vamos que vamos, como dizem por aí. Excelente. Muitíssimo obrigado. Nós também estamos muito gratos por este momento. Iríamos talvez iniciar a nossa conversa pelo chá. Sentamos para tomar um chá. Eu queria saber como é que o pastor aprecia um chá.
Bom, um chá é sempre fundamental. É sempre fundamental porque tudo que o ser humano, primeiro, o chá no sentido literal, melhora a disposição de qualquer indivíduo, e o chá no sentido teórico, técnico, tudo quanto o ser humano vai fazer tem que ser reflexo de um conhecimento. Então, sem conhecimento, dificilmente vamos demonstrar as habilidades e é impossível demonstrar competência. Então, tudo isso tem muito a ver, é fundamental para todo ser humano que deseja ter sucesso, que deseja brilhar naquilo que faz. Então, tudo começa pela aquisição do conhecimento. E esse conhecimento vai nos proporcionar a demonstrar habilidades, e essas habilidades vão ter como reflexo as competências que nós vamos exibindo diante de diversas situações. Então, é algo fundamental para todo indivíduo, principalmente no contexto ou no campo de liderança. É muito fundamental, porque tendo em mente que na qualidade do líder tenho que transmitir ou tenho que passar algo, e ninguém dá aquilo que não tem. Então, o conhecimento é fundamental nesse processo. Então, aprecio com muita estima e muita gratidão o chá, porque é fundamental. Muito obrigado. Um bocado, pastor, no seu jeito modesto, sincero, disse-nos que questionou-se o que poderia oferecer ou partilhar neste espaço enquanto um líder. E isso recorda-nos uma das abordagens de liderança, que é a liderança situacional. De acordo com este modelo, entende-se que o líder é aquele que pode transmitir algo adicional aos seus liderados, e este adicional muitas das vezes tem a ver com a sua maturidade, e a maturidade, por sua vez, também muitas das vezes não tem necessariamente a ver com a idade, mas sim com a responsabilidade com que a pessoa não só adquire o conhecimento na base das experiências no dia a dia, mas também a responsabilidade que assume em fazê-lo de uma forma com rigor e zelo para ser uma boa influência nesse sentido. Então, gostávamos de compreender, na ótica do pastor Albino Manguela, qual é a importância que atribui a maturidade para o bom exercício do trabalho de um líder, enquanto alguém que influencia, impacta, inspira. Perfeito. Um dos pontos fundamentais da maturidade tem a ver com como vamos lidar com cada situação que nós vamos enfrentar no âmbito ou no exercício da liderança. Então, quando nós temos um nível de maturidade considerável, isso nos permite lidar com cada situação da melhor forma possível. No âmbito da liderança vão surgir problemas, vão surgir dilemas, vão surgir situações que vão chamar a responsabilidade do líder para poder intervir, resolver, orientar ou dar uma instrução para a solução ou para a resolução daquele problema. Então, só a maturidade é que vai dar a habilidade desse líder saber se posicionar de forma
sabedoria, dar resposta a cada situação que ele vai enfrentar no âmbito da liderança. É por causa disso que eu entendo, por exemplo, vejo uma coisa, tocaste numa coisa muito interessante quando fala que a liderança não tem muito a ver com a idade, mas com maturidade. Então, e eu aprendo muito isso com a relação de Paulo e Timóteo. Vejo uma coisa interessante, que Timóteo, quando foi constituído líder, estava por aí na idade dos 25 anos. É por isso, quando o apóstolo Paulo escreve a primeira e segunda epístola a Timóteo, era para instruí-lo com aquela instrução que ele atingisse maturidade para saber lidar com cada assunto ou cada situação que ele vai encontrar no âmbito da sua liderança. E é visível, é notável que Timóteo é considerado um dos grandes líderes, mas o que lhe deu essa probabilidade ou essa prerrogativa dele se evidenciar como um grande líder é a maturidade que ele possuía, e essa maturidade fez com que ele sabiamente lidasse e resolvesse cada situação. Então, eu atribuo maturidade como um dos aspectos chaves ou fundamentais para o sucesso de toda e qualquer liderança, porque com imaturidade, que é o oposto da maturidade, nós vamos lidar com as situações de uma forma errada. Ou seja, no lugar de prover a solução para uma determinada situação, nós vamos criar mais problemas e vai ser um caos para essa liderança. É por causa disso, vejo uma coisa também que é muito interessante que eu aprendo. Quando acredito que Roboão, se não Jeroboão, eu confundo esses dois nomes dos filhos de Salomão. É Roboão. Quando ele foi líder com a morte do seu pai, então ele, veja a importância da maturidade. Havia uma situação em que o povo estava insatisfeito por causa de altos impostos que ele estava a impor, trabalho pesado que ele estava a colocar sobre o povo. Então o povo sentia-se sufocado e foi reclamar dele na qualidade do líder. O Roboão vai se aconselhar com aqueles mais crescidos daquela época que trabalhavam com os pais, que tinham maturidade. E disseram que um dos segredos que ajudou seu pai a liderar bem este povo é porque ele ouvia este povo e tentava ajustar as suas ações com a expectativa do povo. Se você quer estar bem com esse povo na qualidade do líder, ouve o povo, as reclamações, e tenta equilibrar as expectativas do povo com as suas ações. Mas a falta de maturidade deste líder fez com que ele fosse buscar um conselho de pessoas como eles, que eram inexperientes. É quando eles aconselharam: não, são preguiçosos esses, aumenta o trabalho, aumenta os impostos. Então ele fez isso. Só essa atitude provocou a separação do reino de Israel, entre o reino do norte e o reino do sul. Então Israel, como uma nação, ficou dividido. Mas por quê? Por causa de um líder que não teve maturidade para lidar com uma situação. A forma com que ele deu com a situação provocou um caos, no lugar de trazer solução para diferentes problemas. Isso para reforçar e secundar que a maturidade deve ocupar um espaço muito privilegiado em nós como líderes, enquanto líderes. Muito bem, excelente. Fez-me lembrar, enquanto trazia os seus fortes argumentos sobre a questão da maturidade,
as idades com que alguns instrumentos do Senhor iniciaram as suas missões. Temos o caso do rei Josias, portanto, com idade muito nova, com 8 anos, iniciou o reinado porque tinha que o substituir o pai. Mas ele nasce, desperta nele a consciência de ter que iniciar com a reforma do templo quando ele atinge a idade dos 26 anos, portanto, no 18º ano do seu reinado. O caso também do profeta Ezequiel, enquanto profeta e sacerdote, ele inicia a sua missão estando na Babilônia e com a idade dos 30 anos. Disse que se ele estivesse em Jerusalém, também com aquela idade, iria iniciar o seu ofício de sacerdote, porque ele era filho de um sacerdote. Olhando para a questão de idade e trazendo um outro elemento que é a coragem, qual é a importância, ou de que forma é que eventualmente a coragem pode se perder ou pode se ganhar com a idade? Qual é o perigo de que a idade pode encerrar para a coragem que um indivíduo possa ter para exercer o trabalho de liderança? Exato. É que se nós formos a prestar atenção, quanto mais novo na juventude, nessa faixa etária da juventude, o normal ou comum é viver as coisas nos seus extremos. Não temos medo de arriscar, principalmente quando há um alvo, há um objetivo. Então, nos focamos naquilo, nos vestimos de toda a coragem necessária, que vai requerer também determinação para empreendermos ou tomarmos qualquer que seja a decisão. Então, estamos no auge de uma faixa etária de que não temos medo de arriscar, de tomar decisões. Claro que algumas decisões podem ser prejudiciais a longo prazo, mas algumas decisões podem resultar-se no sucesso do futuro. No sucesso do futuro. Então, isso para dizer que com o crescimento, a coragem vai reduzindo, porque aí há muita coisa que já nos prende. Na hora de nós demonstrarmos coragem, nós já não pensamos apenas naquela situação, pensamos em outras situações. Por exemplo, uma pessoa já crescida pensa naquilo que foi construindo ao longo do tempo, pensa naquilo que está em jogo, então dificilmente fica um pouco limitado quando chega um momento de demonstrar essa coragem. Como quando mais novo, é como não tenho nada a perder, o que eu quero é chegar ali. Então tudo quanto, mas já adulto eu já cheguei a um nível considerável de onde que qualquer pessoa desejaria chegar. Então começa a evitar os riscos, os extremos, como aquela sensação de que já tenho um legado, já construí. A ideia é mais manter. Então por isso que a coragem vai sumindo ou vai desaparecendo, enquanto que mais novo a ideia é chegar. Então, para chegar, terei que passar pelos riscos, pelos desafios, e tenho que tomar decisões. Algumas decisões poderão ser extremas, porque a ideia é chegar. Então, a coragem, por causa disso, a coragem tem tendência a se demonstrar quanto mais novo e tem tendência a diminuir quanto mais crescidos. Excelente, muito obrigado. Qual é nessa senda, enquanto um líder, o propósito da liderança do pastor Albino Paulo Manguene? Qual é a missão que institucionaliza e que carrega enquanto líder? Bom, enquanto líder,
a minha principal missão é moldar uma geração. E eu carreguei em mim que quando eu não estiver mais vivo, preciso de deixar um legado. Preciso de deixar uma geração moldada, uma geração que pensa diferente, uma geração que age diferente. Sobretudo, esta geração tem um relacionamento pessoal com Deus. Então, uma geração que tem um relacionamento pessoal com Deus. É por isso que em tudo quanto eu faço, a ideia de Deus, deste ser divino, deve estar lá presente. Porque eu digo que estou para romper com paradigmas. Não estou para fazer coisas comuns. Eu não estou para repetir aquilo que os outros fizeram. Eu estou para fazer coisa diferente daquilo que os outros. Claro que em algum momento a base é a experiência dos outros. É por isso um dos grandes atos de coragem que eu classifico que foi um dos grandes atos de coragem. Eu cheguei numa época em que muitos dos líderes e muitos dos cristãos tinham dificuldade de se afirmar politicamente. Aquela ideia de que política é algo do diabo, é de Satanás, você não pode servir a dois senhores. E as pessoas vão trazendo versículos e que muitos deles não estão enquadrados no contexto. Quando Jesus disse não devem servir a dois senhores, o que ele realmente queria ensinar? Em que contexto ele estava a ensinar? Então, quando ele disse dai ao César o que é de César, a Deus o que é de seu, a Deus o que ele realmente Jesus queria ensinar? Em que contexto isso se enquadra? Então, quando eu comecei a me afirmar na qualidade de cientista político, a fazer análises do âmbito político-social, alguns começaram a achar, não, ele já está desviado, política e religião não combinam, mas pela experiência da escola que eu tenho, não se pode pensar na política sem religião, porque a própria política, para ter a ética, para ter a moral, precisa da religião. Se nós tirarmos a religião, na política não há ética, não há moral. Por quê? Porque só a religião é que traz de uma forma forte essa componente ético e moral. Veja a situação de muitos líderes políticos. Eles agem sem ética, agem sem moral, justamente porque esse aspecto religião, espiritual, não está neles, não é forte nele. É por causa disso que tomam decisões que eles tomam. E não só, muitos líderes atuais se baseiam na ideologia maquiavélica. E para as ideias de Maquiavel terem força, terem poder, o que Maquiavel faz? Maquiavel ele separa a política da religião, porque ele acreditava que nos conselhos que ele dá ao príncipe, se ele mantesse a religião no contexto político, ia acabar tendo bom senso, ter que em algum momento ser justo, ser humilde, fazer coisas para o bem de todos. Então ele entendia que isso ameaçaria o poder, por causa desse lado bom, justo do príncipe, podia comprometer o poder. É por isso que eu disse, não, vamos separar a política da religião, que é para você ser um ser totalmente mau, que não tem medo de matar se é necessário matar. O que mais é importante, príncipe, é você conquistar e manter o poder. No processo de conquistar o poder, se tiver que matar, mata. No processo de manter o poder, se tiver que silenciar inimigos, silencia, mesmo se fosse toda a sua família for ameaça, mate todo, mas vale você ficar sozinho
e todos da tua família morrer. Então, essa é a ideia de Maquiavel, quando discute a arena ou o contexto político nos seus conselhos, nas suas ideias, dado ao príncipe. Claro que para essas ideias vingar, ele teve que separar a religião da política. É por isso que muitos líderes, principalmente em África, nós vamos ver injustiça, maldade, corrupção, criminalidade ligado ao contexto político, é porque eles beberam muito do maquiavelismo. Mas isso parte do princípio de se separar a política com a própria religião. Então, esses dois andam juntos. Não há como ter um líder político bom se você não o estrutura na base da espiritualidade ou da religião. A religião deve ser um componente presente e forte dentro do contexto político. É assim que foi ao longo da história. Sim. Até nos presentes séculos o Maquiavel entrar em cena para alterar esse fenômeno. Isso para dizer o quê? Muitos não entendem isso. É por isso que quando um cristão, um pastor, tece afirmações políticas, se entende como um desviado, como um pecador, como alguém que está a serviço de Satanás. É essa concepção que muitos têm e acabam havendo aquela confusão de muitos cristãos ficam apáticos à política. Muitos líderes ficam apáticos na política. E no modelo atual da política em África, que anda na lógica maquiavélica, isso é bom. Porque quando os religiosos não estão lá, quando os cristãos não se envolvem, não vão ser incomodados do ponto de vista ético e moral. Então eles vão ter a oportunidade de fazer e desfazer sem que ninguém reclame, lhe chame a razão, lhe chame a consciência, porque sabemos que os cristãos, os religiosos, são muito fortes na defesa de princípios e de valores. Então é basicamente isso. Isso para dizer o quê? Chegamos até aí para dizer que é um pouco disso que eu quero deixar na qualidade de líder, no processo de moldar uma geração, de saber que nós vamos moralizar a sociedade ensinando a palavra. Não há como você pensar numa sociedade moral sem incluir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem esse efeito moralizador. A palavra de Deus moraliza a sociedade, porque tem lá normas, tem lá princípios éticos de conduta, que quando seguidos esses princípios, tornam no indivíduo um ser moral. E eu quero deixar uma ideia de que a palavra deve estar em todos, deve estar na política, deve estar nas escolas, deve estar em todos os sítios, deve estar lá presente, na qualidade de um agente moralizador da sociedade. Excelente. Qual é o líder do qual se inspira para alimentar esse seu espírito de liderança, esta irreverência, que lhe dá esta convicção de quebrar paradigmas, moralizar gerações? Então, qual é o líder enquanto modelo e qual é a escola, o estilo de liderança que se inspira? Não sei se estarei a responder corretamente ou não. O líder que me inspira, porque o problema é que são vários, mas são vários em sentido em que cada pessoa contribui em algo em mim. No final, o que eu sou? Peguei aspectos positivos de cada um deles e moldei esse líder que eu sou e esse líder que eu pretendo ser. O primeiro líder, claro, na qualidade de cristão, que sou Jesus Cristo, eu admiro, é
admiro extremamente a liderança desenvolvida pela pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando eu leio os evangélicos, vejo a forma como ele interagia com os discípulos, então aquilo me impacta bastante, no sentido, Jesus era um líder por excelência. Mas também eu me inspiro bastante na liderança do pastor Luiz Maposse, por uma simples razão. Não pelo fato de eu ter passado do meia, de eu ter desenvolvido, por acaso eu comecei a entrar na liderança, acho que tinha 20 ou 21 anos de idade. Não sou tão idoso assim também. Mas eu me recordo que foi na base do pastor Maposse que eu engrenei na liderança muito jovem, e ele confiou-me uma missão e tinha que ser fora de Maputo. Para Inhambane, eu fui enviado como missionário em Inhambane, lá onde, dentre várias coisas que eu fiz, estive à frente de uma congregação para dar a toda assistência. Mas por que eu digo que me inspiro no pastor Maposse? É porque ele trouxe a Moçambique uma dinâmica do evangelho. Havia uma dinâmica muito conservadora, muito tradicional no contexto evangélico em Moçambique. Então ele veio rompeu com isso. Na tradição, os assembleanos sabem disso. Para você ser um líder era um processo infindável. E geralmente você só se sagrava como líder já na fase adulta, bem crescida, em algum momento com barbas brancas, quando isso acontecia. Mas veja o que o pastor Maposse faz. Ele rompe com essa perspectiva, ele pega a massa jovem. Meia é o que é hoje, na base da visão que o pastor Maposse teve de trabalhar com a juventude. Aquilo que a Bíblia diz lá em 1 de João, eu vos escrevi jovens porque vós sois fortes. Então a juventude ainda tem essa força, os jovens correm, os jovens são dinâmicos. É por causa disso que a liderança e o ministério dele se tornou naquilo que ele que é o ministério dele. Segundo o que eu notei assim que ele introduziu algo muito diferente, a forma do evangelismo em massa. Pouco se tratava em Moçambique do evangelismo em massa. Evangelismo em massa, estamos a falar da questão de cruzadas. Quando houvesse uma cruzada aqui em Moçambique, pela experiência que eu tenho enquanto estudante de teologia e do testemunho, era quando houvesse um Bill Graham viesse aqui em Moçambique, um Moody viesse aqui em Moçambique, aqueles grandes evangelistas que andavam em quase toda a África com essa missão evangelista. É quando se pensava em uma cruzada em Moçambique. Não era comum um líder local organizar campanhas evangelísticas. E Meia veio introduzir isso de uma forma muito forte. No princípio, até a atualidade do Meia, privilegiou muito a questão de evangelismo em massa, campanhas das cruzadas. É por causa disso que ele criou essa visão do CAGE, campanha Almas para Jesus, que é para impulsionar ainda mais essa veia evangelística. Então, isso para dizer que eu admiro e me inspiro nele, porque aqui em Moçambique é uma das pessoas, acredito que não é o único, são vários, mas ele em particular é uma das pessoas que eu vejo que ele trouxe uma nova dinâmica do evangelho, rompeu com aquele aspecto tradicional, conservadora, e trouxe uma outra dinâmica em Moçambique. E eu também me inspiro em Pastor Chris na qualidade do líder, um pastor nigeriano. Nele me inspiro por causa da visão que ele tem
numa visão extremamente mundial. São poucos líderes em África, como o Pastor Chris, David Oyadepo, que é o da Capela do Farol. São poucos líderes africanos que conseguiram implantar igrejas com uma visão global, com uma visão mundial, com uma visão de alcançar. O que é comum era que a Europa viesse em África e implantasse igrejas, mas através desses líderes a África sai para implantar igrejas em quase todo o mundo, incluindo nas Américas, na Europa, por aí em diante. Então, essa visão global que eles têm me faz com que eu admirá-los e me inspirar nele. Então, em suma, são esses líderes que, nesse exato momento, eu digo que eu aprendo uma coisa. Se você for a prestar atenção, em cada um deles aprendo uma coisa que eu acho que vai agregar valores no meu ser para o líder que eu pretendo ser no futuro. Muito bem. Porque estamos também a falar de comunicação quanto uma das ferramentas fundamentais. Qual é o estilo de comunicação e quais são os atalhos ou técnicas de comunicação que o pastor Albino Paulo Manguene emprega para poder cativar a atenção, manter as pessoas conectadas, conectar-se emocionalmente com as pessoas, conservar o interesse, né? Dizemos que o grande desafio que o mensageiro de Deus tem, por um lado, é transmitir aquela palavra com aquele poder de transformar, de exortar, edificar, consolar. Quais são as técnicas que o pastor emprega de forma consciente para, na sua comunicação, a sua liderança comunicacional? Bom, primeiro, eu estou centrado no indivíduo. E segundo, busco uma linguagem que faz com que facilmente o indivíduo me perceba. É por causa disso que muitas das minhas intervenções são tidas como intervenções do outro mundo, que eu não acho. Eu acho algo simples e supernatural. Mas a forma simples que eu trato o assunto, de forma que seja facilmente compreendido pela pessoa com a qual eu pretendo interagir. Então, eu trato o assunto de forma mais simples possível, forma com que crie interesse no indivíduo, porque muitas das vezes já a forma que nós tratamos o assunto cria aquela confusão de para um indivíduo compreender e tenha que fazer um exercício muito grande. Sim. E aí já acaba perdendo o interesse de querer ouvir, porque primeiro, para compreender já está a ser um processo muito difícil. E é um pouco trabalhoso você se esforçar em ouvir aquilo que nem sequer consegue compreender, mas por causa da forma com que se aborda o assunto. Então, eu busco uma linguagem mais simples possível, com que facilmente a pessoa possa me compreender. Segundo, eu busco tocar no mais profundo indivíduo. Eu exploro a área emocional do indivíduo. Então eu busco ir a fundo do aspecto emocional. Por isso o assunto que eu tenho que tratar, eu tenho que abordar da forma que eu tenha que abordar. Primeiro, deve ser simples possível. Segundo, deve ir atingir a área emocional, as emoções do indivíduo. Só deve sentir-se tocado, aquela mensagem, nem ir a fundo ao indivíduo e criar capacidade de manter aquele interesse de fala mais. Fala mais. É basicamente isso que eu quero do indivíduo. Sim. Então, quando ele já entra nesse fala mais, eu já entendo que eu já atingi
as suas emoções. É quando eu já derramo tudo que eu tenho que derramar, certo de que primeiro ele me entende, certo também de que houve uma relação afetiva que se estabeleceu nesse processo de comunicação. Isso para dizer que, para mim, a mensagem deve ser levada de uma forma simples possível. Aquilo que o apóstolo Paulo falava, fiz-me grego no meio dos gregos, fiz-me judeu no meio dos judeus. Você não vai falar com um grego como se fosse um judeu, ele não vai te compreender. Você deve reduzir-se ao ponto dele. Agora, quando também estou diante de gente que acha que é intelectual, eu adoto uma forma de comunicação que lhes faça perceber que não é um atrasado que está diante de ti, é alguém que tenta estar no mesmo padrão e no mesmo nível contigo. Por quê? Porque geralmente essa gente que se acha intelectual, se acha acadêmico, acham que os seus créditos acadêmicos são mais fundamentais que tudo na vida. Sim. Não entendem que ainda que eles tenham créditos acadêmicos elevados, sem essa pessoa de Cristo, sem estarem virados à sua espiritualidade para Deus através de Cristo, eles são inúteis, são automaticamente nada. E quando morrerem, vão ser piores desgraçados, porque a sua alma vai perecer. São esses que também precisam de ouvir a exposição do Evangelho. Mas eles são um pouco de um grupo que resiste um pouco. E primeiro querem pesar quem está a falar e como fala, se é alguém que... Então, há vezes que você tem que... Eu sou simples pela natureza, mas também se estou um pouco no mesmo nível que você, ou estou um pouco próximo de você. Mas, resumindo, a melhor forma é trazer a mensagem de uma forma mais simples possível. Excelente. É muito interessante. Como é que o pastor Albino Paulo Manguene pensa na sustentabilidade a longo prazo, sendo que carrega essa missão de impactar gerações, que é uma missão perene, que é uma missão eterna enquanto existir aqui embaixo do sol? Como é que pensa a sustentabilidade do seu modelo operacional, tendo em conta um conflito natural de forças entre utilidade, não fugir do propósito, missão, necessidade de recursos também e de pessoas que possam se envolver? Como é que pensa a sustentabilidade articulando essas variáveis? Perfeito. Primeiro aspecto que eu aprendi é estruturar a visão de forma mais clara possível. Como líder, a visão é fundamental. E essa visão deve estar estruturada. E na estruturação da visão deve estar clara. Aquilo que lá em Abacuques, acredito que é Abacuques capítulo 2, quando Deus fala ao profeta, escreva a visão de forma que mesmo quem passando correndo consiga ler. Em outras palavras, que seja compreensível a visão. Estrutura a visão de forma que seja compreendido por todos. Porque se eu estruturo a visão de forma que seja compreendido por todos, primeiro, esses que estão à minha volta têm a missão de, junto comigo, materializarem a visão. Eles não vão ajudar a materializar algo que eles não compreendem. Então é fundamental. Por isso, uma das coisas que eu faço na qualidade de líder é estruturar principalmente de forma escrita a visão. Nós iniciamos, por exemplo, um processo de fazer o regulamento interno, que poucas igrejas têm isso, regulamento interno. Muitos
agem de uma forma empírica, automática. A ideia vai ficando, vai pegando, mas aí já há perigo. Na morte do líder, na ausência do líder, tudo aquilo pode se perder, porque cada um vai fazer as coisas de um jeito que quer, porque não há um instrumento orientador que diz aqui, independentemente deste existir, este estar, as coisas estão estruturadas desta forma. Então, o regulamento interno ajuda a estruturar isso. E nós estamos também num trabalho de escrever um manual que chama-se Uma Visão para as Nações. Esse manual também é para orientar, estamos ainda a nível interno, orientar os membros como é que esta visão deverá ser implementada, deve funcionar, quais são as nossas convicções. De forma que, independentemente de onde você está, já está ali, está escrito. Cabe a você compreender e seguir. Então, a visão deve estar claro possível, estar estruturada de uma forma clara possível. E, na base disso, há um exercício de trabalhar na equipe, porque eu acredito que a equipe que nos cerca, ela é muito crucial, porque a visão não depende exclusivamente do visionário ou do líder. A visão depende também da equipe que lhe segue, porque são eles que vão correr com a visão. O líder passa, mas há quem tem que correr com a visão. Então, eu privilegio a questão de trabalhar com um grupo que está comigo. Do ponto de vista, espécie de uma liderança base coach, no sentido motivá-los, eles compreenderem que são capazes, podem e é responsabilidade. Eu, numa das minhas intervenções, quando eu falo com ele, eu digo, eu posso não conseguir implementar essa visão conforme está escrito. Mas vocês devem saber que a visão não morre porque eu não estou. Qualquer um de vocês é capaz de, na minha ausência, ficar a implementar isso. Vocês já sabem que a visão é essa. É ali onde nós vamos. É ali onde nós queremos chegar. Exatamente aquilo que aconteceu com Moisés. Moisés tinha uma visão. A visão era chegar com o povo à terra prometida. Mas porque ele tinha instruído, Josué bebeu, concebeu a visão. Mesmo na ausência de Moisés, a visão foi implementada. Na base da liderança de Josué, chegou-se a Canaã, chegou-se a terra prometida. Não dependeu de Moisés para ele chegar até lá. Mas o que é que foi fundamental? É porque Moisés fez um trabalho de base para estruturar esta visão na pessoa de Josué e de todos aqueles que trabalhavam com ele, e a visão não ficou refém de Moisés. Mesmo Moisés não ter atingido ou não ter chegado ao ponto que se pretendia da visão, Josué teve essa missão. É um pouco disso que eu faço um trabalho do grupo de forma que eles compreendam isso. Claro que aí já vai ter que associar-se vários fatores, que é a questão dos próprios recursos, que é a questão hoje em dia, o que eu acho que mais prende as atenções são as mídias sociais, é a televisão, e terá que se trabalhar muito com isso, porque as redes sociais e a televisão muitas das vezes imortalizam o líder e a visão, ou seja, o líder estará presente através desses fatores que ele vai usando como forma de comunicar, de fazer chegar a sua visão. Então é um pouco disso que eu tento fazer enquanto que líder. Excelente. Muito obrigado. O tempo já escasseia e queríamos já colocar a última questão, que era esta. Queremos compreender
como é que o pastor Albino Paulo Manguene se prepara antes de fazer seu trabalho, dia a dia? Qual é assim, a rotina, o protocolo, os hábitos que tem para se preparar fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente para fazer seu trabalho dia a dia? Primeiro, estou a ver porque eu acho que o Francisco, que é espécie do meu personal trainer, vai me rir, porque desde que entrou o inverno, eu disse, eu tenho dificuldades de acordar, vamos retornar os ensaios, os treinos no verão. Então, o treino, o preparo físico é crucial, é fundamental, porque o nosso estado físico vai ajudar a melhorar a nossa autoestima, a nossa disposição. Então, eu privilegio o preparo físico, os treinos, o ginásio, por aí em diante. Embora tenha andado fugitivo esses dias, por isso que eu estava a dizer que o Francisco ele vai me rir quando comentar sobre isso. Então, fora isso, também privilegio a questão de meditação. Eu tenho que sempre fazer algumas leituras. Então, essas leituras, em algum momento, é de literatura evangélica, até literatura secular, porque eu interfiro também em vários contextos, quer social, quer espiritual ou religioso. Então, meditar um pouco, ler um pouco, e na base disso, tenho um dia um pouco meio andado. E isso vai garantir uma disposição para que quando chegar, estar ali no púlpito, estar ali no altar para falar, eu esteja emocionalmente estável, espiritualmente estável e consiga fazer da melhor forma o meu papel enquanto que líder. Porque nós temos que entender o líder não como um indivíduo 100% espiritual. A parte espiritual nos caracteriza, mas somos seres humanos. E o nosso bem-estar emocional influencia muito no nosso bem-estar espiritual. Não há como eu estar bem espiritualmente se emocionalmente não estou bem. Há uma relação intrínseca entre esses dois fatores ou esses dois aspectos. Então, eu privilegio esse aspecto emocional na capacidade de fazer uns treinos, uns exercícios, com o objetivo de melhorar a minha autoestima, melhorar o meu humor, melhorar a minha disposição. E isso será bom emocionalmente para que esteja bem espiritualmente. Auxilio, claro, com meditação, leitura. Vou também fazendo aquele exercício de automotivação na base das literaturas que eu vou lendo, porque a Bíblia é como uma espada de dois gumes, corta lá e corta cá. Então, em algum momento há um trabalho que deve ser feito conosco mesmo. Do ponto de vista, temos uma disposição para poder dar um alimento sólido, edificante e transformador naqueles que nos ouvem. Muito bem. Muitíssimo obrigado por este tempo que dispensou-nos para poder apresentar-nos a sua tese de liderança, que muito nos edificou. Desejamos-lhe que viva sempre, no sentido de muito boa saúde, muito bom ânimo, e que possa continuar a nutrir-se destas virtudes todas e boa disposição também para conseguir articular as várias responsabilidades, demandas que carrega, e que o Senhor possa continuar a permitir que cumpra missões, adquira mais outras missões por causa desta missão que carrega, que é de impactar, transformar gerações. Amém. Assim seja. Muito obrigado
quero aproveitar e agradecer pelo convite e quero mandar um abraço bem forte ao pastor Glebson Ricardo, que está no Brasil. Acredito que de alguma forma ele está a nos ver. Também estamos em plataformas digitais. Então esteja a nos ver. Porque ele nos confiou para uma missão muito interessante aqui em Moçambique, aqui na África, de coordenar o núcleo do Seminário Teológico de Missões, que já opera desde 2017 e tem treinado, tem formado várias pessoas. Então, a esse voto de confiança que o pastor Glebson Ricardo nos deu, queremos estender o nosso profundo e sincero agradecimento. Acredito que foi graças a essa cooperação que surgiu esse reconhecimento do título honorífico de doutor honoris causa em divindade, fruto desta relação, desta cooperação e colaboração que já vem com o Seminário Teológico desde 2017. E também quero agradecer a todos os membros da Igreja Cristã Capela da Graça. Estou habituado à Capela de Farol, Capela da Graça, e por esse suporte, por essa atenção, por essa ajuda que eles têm depositado, pelas orações, pela palavra de motivação, e pelos presentes, tem me mimado bastante. Então, o meu agradecimento a todos os membros da Capela da Graça, e quero agradecer a todos que, direto ou indiretamente, reconhecem o trabalho que nós fazemos, mandam palavras de elogio, de carinho, de força, de encorajamento, e isso nos motiva e nos encoraja bastante. Quero agradecer a C-Coach por essa plataforma que nos disponibilizou para expormos as nossas ideias enquanto que líderes, fazer com que o nosso legado seja imortalizado através desta plataforma. Que o Senhor e que poderosamente o possa abençoar. Amém. Muito obrigado. Estas lições encontram depositados nos nossos arquivos digitais. Na nossa página Facebook, Antônio Sende_Oficial, nosso canal YouTube, Antônio Sende_LDA, nosso aplicativo optimizável para plataformas Android, Elo App, e no nosso webpage www.academiaservo.com. Muito obrigado, um abraço de luz, até breve.